nossos trabalhos. Solicito que o deputado Renato Rainha secretarie os trabalhos da sessão e faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. E aí, cara, tá bom? Eu fiquei sabendo. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manuelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Presente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg, presente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado Xavier. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. Solicito que o deputado Rainha repita a chamada e na conclusão da chamada, se não houver quórum, nós encerraremos a sessão. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Quer que eu faça observação aqui? Deputado Filipelli.
Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Edmar Pirineus, presente. Deputado Rodrigo Hollenberg, presente. Deputado Xavier. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. Deputado Manuelzinho, presente. Estão presentes 11 parlamentares. 12 parlamentares. Damos início ao pequeno expediente comunicado de líderes. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu desejo neste momento do comunicado de lideranças trazer aqui algumas considerações em relação ao fato ocorrido na última semana, envolvendo a pessoa do presidente da Fibra, o Dr. Lorival, no incidente com a Terracap. Eu gostaria, senhor presidente, de, neste momento, fazer a mais veemente defesa do Prodecon. Este programa foi elaborado por esta casa, aprovado por esta casa, e consiste num programa para permitir o desenvolvimento industrial do Distrito Federal. Todos nós sabemos que o problema mais grave hoje que assola o nosso Distrito Federal é o problema do desemprego. São cerca de 130 mil pessoas que estão qualificadas ou em condições de ingressar no mercado de trabalho e, infelizmente, não têm oportunidade para fazê-lo. Isso em função do Distrito Federal ter uma vocação até então atribuída como uma cidade meramente administrativa. A Fibra, a Federação das Indústrias de Brasília, tem sido uma agremiação que se preocupa com a possibilidade da expansão industrial para a geração de novos empregos. E certamente, para que isto aconteça, é preciso existirem também os incentivos.
E estes incentivos que estão sendo dados pelos outros estados, como o estado de Goiás, estado de Minas Gerais, que são estados vizinhos ao nosso, estado do Ceará, São Paulo. São Paulo, vejam, senhoras e senhores, é um estado já industrializado e ainda assim tem uma política de concessão de incentivos para a expansão industrial. E, no entanto, senhor presidente, o que nós estamos vendo em Brasília, o único programa existente, aprovado por esta Câmara Legislativa, para conceder incentivos para a instalação de novas indústrias no Distrito Federal, é criticado pelo presidente da Terracap e é colocado perante a sociedade como se fosse um programa inaceitável para o Distrito Federal. Inaceitável para o Distrito Federal é a não geração de empregos. Inaceitável para o Distrito Federal é a atitude truculenta do presidente da Terracap em não receber o presidente de uma instituição. Cadê a democracia, senhor presidente? Sinceramente, eu gostaria de dizer que esta Câmara aprovou o PRODECON. E se alguém tem alguma coisa contra o PRODECON, que envie a esta casa para que os deputados democraticamente discutam a revisão desta lei. Mas não podemos aceitar que, através dos jornais, com atitudes muitas vezes agressivas e assintosas, se faça esse tipo de comportamento como nós temos visto. Eu até gostaria aqui de parabenizar o governo do Distrito Federal, porque teve uma ação imediata no sentido de advertir o próprio presidente da Terracap, procurando, inclusive, fazer com que ele se retratasse da sua posição. Eu acredito que a agressão à fibra na pessoa do seu presidente é uma agressão a todos aqueles que têm procurado trabalhar em prol da industrialização do Distrito Federal. E deixo aqui, senhor presidente, o registro da minha preocupação com atitudes desse tipo. Não será assim que vamos construir um Distrito Federal que ofereça oportunidades aos habitantes que aqui estão. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Renato Rainha. Senhor presidente, nobres deputados, desde 1975 que a Polícia Civil do Distrito Federal não tem aumento no seu efetivo. Desde 1989 que nós estamos acompanhando o trabalho do aumento do efetivo da Polícia Civil. E chegamos agora no momento final. E exatamente no momento onde a sociedade está sofrendo o aumento da violência e o aumento da criminalidade. Nós estamos vendo sequestros de crianças, nós estamos vendo homicídios, nós estamos vendo crime contra o patrimônio ocorrer a cada instante. Por quê? Porque os aparelhos de segurança pública foram desmantelados. E o que é pior, o governo popular e democrático do senhor Cristóvão Buarque nada tem feito para mudar essa situação. Tem sido omisso. E nós vamos provar aqui onde está a omissão. Aqui na plateia, no nosso público hoje, nós temos vários concursandos escrivães de polícia que fizeram concurso público, foram nomeados, existe dotação orçamentária, existe vaga para todo mundo, a homologação do resultado final já foi publicado no Diário Oficial. E o senhor governador e o secretário de administração continuam omissos e não fazem a nomeação desses servidores para prestar segurança pública para a nossa população. Até onde vai a irresponsabilidade desse governo? Até onde vai ficar omisso, deixando com que as famílias residentes no Distrito Federal possam ficar recebendo a violência e a criminalidade? Nós queremos atitudes sérias, a população exige, e exigimos sim, que o senhor governador também repense nessa situação de perseguição do servidor público. Ele agora manda para cá um projeto estabelecendo um teto de remuneração, que na realidade gera aumento às pessoas requisitadas e busca caçar salário dos mais humildes, busca diminuir salário dos servidores que estão na base salarial. Ele dá aumento de até 78% para os requisitados que o PT trouxe de fora e busca caçar salário
daqueles servidores mais humildes que ingressaram no serviço público por concurso e que carregam nas costas Tempo encerrado. a máquina administrativa, estou concluindo, senhor presidente, para oferecer melhores condições de vida à população de Brasília. O projeto, além dessa aberração, tem diversas inconstitucionalidades que essa casa vai mostrar à população e que nós haveremos de fazer um projeto substitutivo. E vamos todos nós, que estamos em consenso, e todos os deputados que conhecem o projeto e que estão do lado da população, assinar esse substitutivo que será feito em conjunto e será aprovado por essa casa, que nós vamos ensinar o senhor governador a fazer política para servidor público. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, venho aqui saudar duas iniciativas do governo do Distrito Federal. Uma na área da agricultura, onde o secretário João Luiz, com a sua equipe, vem implementando um programa de valorização do produtor, até então excluído do processo de produção, e do pequeno produtor, com a política voltada para o fomento, através do BRB, de apoio às agroindústrias de base familiar, com a intenção de agregar valor ao produto, fazendo com que essas pessoas, além do financiamento do BRB, sob a coordenação da Secretaria de Agricultura, tenham um espaço onde possam vender diretamente os seus produtos sem intermediários, que é o já consagrado quiosque do produtor na SAB, e que será em breve estendidos a supermercados da rede privada. Quero acentuar também aqui o programa da compra garantida, onde o produtor recebe a segurança da SAB de que comprará a sua produção. Com base nesse documento, ele tira o empréstimo no BRB, produz e a SAB adquire aqueles produtos do pequeno produtor. Com isso, nós estamos estimulando a entrada no mercado, a conquista da cidadania de milhares de pequenos produtores, até então excluídos totalmente do processo produtivo. Quero também, senhor presidente, senhores deputados, senhores membros da galeria, registrar com muita satisfação e com muita felicidade o lançamento da revista do GDF, da Secretaria de Educação, Contatos de Primeiro Grau, destinadas a alunos da rede pública de primeiro grau. Muito interessante, muito bonita e de grande conteúdo educativo. E nesse primeiro número, na verdade o número inaugural, o número 0, tem como tema principal para as crianças da nossa cidade a importância de defender os nossos mananciais para garantir o abastecimento futuro de água para toda a população do Distrito Federal. Atitudes como essa, Tempo encerrado, da Secretaria de Educação, da Fundação Educacional, somadas à Bolsa Escola, à Poupança Escola, que já vem diminuindo consideravelmente os números de repetência e de evasão escolar na rede pública, modificam favoravelmente e de forma que deve ser aplaudida o quadro da educação no Distrito Federal. Faço isso com muitas satisfações. Atitudes como essa do governo engrandecem a todas as pessoas que fazem parte da equipe e, com certeza, garantirão uma melhoria da qualidade de vida para toda a população do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. concedo a palavra à deputada Maninha, pela liderança do PT. Senhor presidente, senhores deputados, plenário aqui presente. Eu venho a esta tribuna falar de alguns assuntos extremamente importantes. Ouvi aqui atentamente o nosso deputado falar sobre a questão do projeto do teto salarial. E gostaria, antes de iniciar em falar dessa questão, dizer que tem uma preocupação que gostaria, inclusive, que o deputado Rainha ouvisse muito bem, com relação
a questão de segurança aqui no Distrito Federal. Gostaria que o deputado pudesse nos esclarecer algumas questões que dizem respeito à Polícia Civil e que é necessário esclarecimento. Primeiro, a denúncia que é feita por médicos do Instituto de Medicina Legal com relação à tortura de presos por delegados da Polícia Civil e que foi denunciado por perícia técnica e até hoje não esclarecida. Segundo, gostaria também de registrar aqui a denúncia feita pelo presidente da Associação Médica de Brasília, que foi submetido a uma prisão no Parque Shop, em seguida levado a uma delegacia da Polícia Civil e ali permaneceu por mais de 4 horas com a sua filha de 3 anos de idade, sendo submetido a uma exaustivo interrogatório por um escrivão de polícia. Delegado Rainha, essas questões, Vossa Excelência teria que ter uma preocupação maior. Mas gostaria de registrar aqui que o delegado Rainha, infelizmente, se preocupa muito mais em questionar o governo do Distrito Federal do que trazer à luz os fatos que hoje acontecem na sua área. Gostaria de dizer que o projeto do teto salarial, diferente do que foi dito aqui, não é um projeto que esteja diminuindo o salário de servidor. Aliás, delegado, há uma diferença muito grande. E colega Rainha, nós estamos tratando de um projeto de lei que diz respeito a comissionados. Nós não estamos tratando aqui de salário de servidor de carreira. Nós estamos tratando de cargos de comissão. E acho que o deputado não leu o projeto como deveria ser lido. Porque, deputado, este é um projeto que a sociedade do Distrito Federal está aprovando, porque ele moraliza, deputado. Moraliza. E moralização é a palavra-chave deste governo. E se o deputado não concorda com a moralização, nós vamos então, deputado, partir para outra discussão. Porque este governo é moral, é ético e é transparente. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado. Eu fui citado diversas vezes da tribuna, com citações injuriosas. Inclusive, foi me cobrado posições e eu gostaria de obter o direito de resposta. A presidência vai analisar as notas taquigráficas e responderá oportunamente. Senhor presidente, concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Questão de ordem, senhor presidente. Se for sobre o mesmo assunto, eu não vou conceder. A deputada acabou de fazer deputado, o pronunciamento, eu não sei que notas taquigráficas. A presidência vai consultar as notas taquigráficas e responderá oportunamente. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Senhor presidente, uma questão de ordem. A palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, por um lapso eu esqueci de pedir no meu discurso o registro nos anais da casa do primeiro número do informativo Contatos de Primeiro Grau da Fundação Educacional. Gostaria que Vossa Excelência pedisse o registro nos anais da casa. Presidência autoriza. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, galeria presente, senhores jornalistas, hoje é um dia muito bonito para a Câmara Legislativa, que nós recebemos aqui uma galeria com funcionários públicos. Eu vi atentamente as palavras da deputada Maninha, quando fala na tortura de presos políticos. Deputada Maninha, isso passou. O que nós podemos e temos que fazer é que o governo do Distrito Federal pare com a tortura em cima dos funcionários públicos. Esta é a tortura que está matando o povo de Brasília, que está acabando. Eu fiquei muito feliz hoje, quando da janela do meu gabinete, eu vi chegar aqui na casa Dorione Cardoso. Deputada Maninha, vamos estudar a vida do senador Délio Cardoso, de quem sou discípulo político.
como fui discípulo político de Pedro Ludovico Teixeira. Nós vemos a luta do Eustáquio comandando a esta brincadeira que chama projeto de modificação administrativa. Deputada Maninha, a senhora sabe, e digo o seu nome até com direito à resposta, que peço ao presidente que não veja as notas taquigráficas. Vamos defender o nosso funcionalismo público, vamos ajudar, deputada Maninha, fazer que o governo do Distrito Federal conscientize disso. E a outra coisa, senhor presidente, que eu quero falar, que é lamentável a atitude do presidente da TerraCap com respeito ao incidente verificado com o Lorival Dantas, presidente da Fibra. No momento, senhor presidente, senhora Lúcia Carvalho, líder do governo nessa casa, que ele botou para sair da sua sala Lorival, ele não colocava o cidadão Lorival, ele colocava fora da sua casa, do seu gabinete, o empresário de Brasília. Ele colocava para fora do seu gabinete o pequeno empresário, o médio empresário e o empresário que quer fazer crescer essa cidade. Eu acredito que o governo do Distrito Federal precisa fazer uma remodelação total em seu gabinete, na sua assessoria, para que possa, senhor presidente, nós no futuro, no ano de 96, chegando ao ano, estou encerrando, senhor presidente, no ano de 2000, nós não tenhamos perseguição àqueles que querem o crescimento de Brasília, que em 96 nós não tenhamos aqui mais funcionários públicos reivindicando os seus quintos, porque eles são sagrados, e que eles não estejam aqui reivindicando a sua melhoria salarial, porque ele está sendo bem pago, e que ele não esteja aqui com medo de abaixar o seu salário, porque o salário é intocável. É dessa forma, senhor presidente, é que nós podemos dignificar um governo. Estou apresentando moção junto com o deputado Filipelli, em desagravo à Fibra. É desse jeito, senhores deputados, galeria, imprensa, que nós temos que chegar lá. Somos uma união de gente que quer o crescimento de Brasília. Sou discípulo de Dario Délio Cardoso. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhoras e senhores deputados, meus caros servidores públicos que nos honram com a sua presença nesta sessão. Eu quero começar minhas palavras aqui para repudiar o entrevero ocorrido entre o presidente da TerraCap e o presidente da Federação das Indústrias. No momento em que Brasília ostenta a maior taxa de desemprego da sua história, com mais de 130 pessoas sem encontrar um local para trabalhar, é imprescindível que o governo e os setores produtivos esqueçam divergências, aceitem com humildade as críticas e não interrompam jamais o canal do diálogo. É preciso que se diga que todos aqueles que se propõem a disputar uma eleição ou a exercer uma função pública têm que estar preparados para o exercício da crítica, por mais dura, por mais contundente, por mais desagradável que ela seja. Porque, ao final de contas, quem quer ser autoridade, mas não quer receber críticas, não está preparado para conviver na democracia. Mas a essência das minhas palavras aqui se dirige aos servidores públicos aqui presentes e, notadamente, aos deputados do governo, que lamentavelmente alguns deles já deixaram esta sessão. Eu quero falar, como venho fazendo desde a última segunda-feira, sobre o projeto, dito projeto que fixa o teto de remuneração máxima para o servidor público. Em primeiro lugar, o projeto, na sua ementa, ele contém uma falácia. Ele não fixa teto nenhum máximo para a remuneração do servidor público, já que ele discrimina o servidor público de carreira quando admite que os servidores requisitados de fora possam superar o teto que ele pretende criar. Ele cria, sim, uma nova categoria de marajás, que são os privilegiados, os apaniguados do governo, que poderão receber valores acima desse teto que está sendo criado apenas para os servidores de carreira. Isso é uma injustiça, isso é um absurdo que essa Câmara não pode deixar prosperar, porque nós não podemos permitir que dois servidores, exercendo a mesma função, percebam salários diferentes por conta de uma lei discriminatória proposta pelo governo do Buriti.
A outra questão é a questão do quintos. Por que pretender acabar com os quintos? Nós estamos nessa luta desde o início do ano. Já ganhamos em diversas instâncias. Ganhamos através do decreto legislativo aqui na Câmara. Ganhamos através da justiça, já que o governo se recusou a cumprir a lei. E vamos continuar ganhando. E vamos ganhar essa batalha. Porque a única discussão que nós podemos aceitar é que o GDF acompanhe a União, substituindo os quintos pelos décimos. Essa discussão nós queremos ter, mas nós não podemos admitir que os funcionários públicos sejam discriminados e sejam impedidos de agregar ao seu salário essa percepção pelos cargos em comissão que exerceram. Além disso, a maior injustiça contida nesse projeto está em seu artigo 7º, quando continua mantendo os secretários com direito a perceber o reajuste, toda vez que houver o reajuste do deputado federal, do deputado distrital, mas corta esse direito, que é um direito de muitos anos de todos os demais 14.600 servidores. Outros absurdos contidos no projeto, o tempo é curto para dizer, mas eu voltarei a esta sessão para tratar do mesmo assunto. Encerrando dizendo o seguinte: é lamentável que este governo apresente um projeto tão mal feito. É lamentável que a deputada que defendeu o projeto não esteja aqui, porque eu a convido para, junto comigo, nós dois discutirmos o projeto e para eu mostrar as incoerências e os erros e as inconstitucionalidades contidas nele. E, lamentavelmente, senhora deputada, enquanto o governo pretende tratar discriminatoriamente os servidores do Distrito Federal, gasta R$25 mil por dia com passagem e estadia para essa orgia, essa farra da viagem que hoje tomou conta do governo do Distrito Federal. Muito obrigado. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, deputado Rainha. Gostaria de saber se essa presidência já tem uma resposta ao meu pedido de direito de resposta. Não, e quando tiver, responderei. Vossa Excelência pode aguardar tranquilo. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores servidores do Distrito Federal, do governo, eu gostaria aqui de também posicionar solidário com o senhor Lorival Dantas, que foi realmente expulso ali da Terra Cap. Agora, o pior de tudo isso é que nós não vimos o governo tomar nenhuma atitude contra o presidente da Terra Cap, porque ele é um servidor, ele é um empregado do governo, e ele simplesmente expulsa uma pessoa do seu gabinete, um representante dos empresários de Brasília, e nenhuma providência é tomada. Isso é grave. Por quê? Porque essa atitude do senhor Bassu, desde o primeiro dia de governo, é que ele vem tratando dessa forma. Qual foi o primeiro ato do doutor Bassu? Foi justamente retomar 116 terrenos de entidades sociais, que já tinha sido liberado pelo governo passado, e que ele retomou, publicou no Diário Oficial e disse que acabou a farra dos lotes. Olha, isso é um absurdo. E agora nós vimos ele expulsar do seu gabinete uma pessoa que está preocupado em gerar emprego em Brasília. Uma pessoa onde ele foi, junto com os empresários, solicitar ao governo a liberação dos terrenos para que possa amenizar a situação do desemprego em Brasília. E simplesmente nós vimos que o presidente da Terra Cap nenhuma preocupação tem com o povo de Brasília, nenhuma preocupação tem com a sociedade. Mas o que ele está fazendo na Terra Cap? Se ele não se preocupa com Brasília, se ele não se preocupa com a sociedade, algum objetivo ele tem por trás de tudo isso. E nós queremos ouvir a posição do governo aqui nessa casa. E agora eu gostaria também de falar, senhor presidente, por que o governo está contra os servidores públicos? Eu não entendo por que o governo não dá atenção para os servidores públicos. Olha, os servidores públicos têm que ser tratados com todo carinho, porque eles fazem parte da nossa sociedade. Eles são aqueles que dão o andamento. Esses servidores públicos são, podemos dizer assim, eles são a essência, eles são aquilo que nós temos de mais sagrado aqui em Brasília. Tempo encerrado. Agora que eu estou começando, senhor presidente. Mas o tempo de Vossa Excelência já está encerrado. Só mais um minuto. E eu gostaria, senhor presidente, olha, eu fico pensando por que o governo não caça
Ali o secretário de transporte que está ganhando um bruto salário aqui em Brasília, que veio de outro estado ocupar um espaço aqui, que tem gente aqui capacitado para ocupar. E outros servidores do DMTU que trouxeram também de outro estado. Por que que o governo não valoriza o servidor público? Conclua, deputado, por favor. Eu estou concluindo, senhor presidente. E aqui, senhor presidente, olha, ele está querendo aumentar só quem ganha já alto salário, quem ganha de 12 ao 14, e quem ganha de 1 a 11. Será que não tem privilégio? Será que não pode? Não é nem privilégio, será que não merece um salário digno? Não. Então, presidente, gostaria de fazer um apelo aqui, que infelizmente esse projeto não dá para votar. Eu gostaria que o governo elaborasse outro projeto que fosse beneficiar todos os servidores públicos e não somente meia dúzia. Muito obrigado. Concedo a palavra à excelentíssima senhora deputada Lúcia Carvalho. Senhores parlamentares, companheiros da imprensa, minha saudação especial aos servidores, companheiros de luta. Eu tenho certeza que vocês conhecem a nossa origem e eu quero fazer um convite a vocês. O projeto chegou à casa semana passada e nós temos o dever de analisar esse projeto. E nós temos o dever de fazer a ele emendas, emprestar a ele emendas que venham corrigi-lo. E eu estou disposta a discutir com os senhores aquilo que é para corrigir e melhorar o projeto. Agora, quero dizer também que esse projeto merece elogio quando ele fixa um teto, porque todos nós aqui temos que defender a moralização do serviço público. O que significa o teto? Significa que nós não queremos servidores que ultrapassem o salário do governador do Distrito Federal. Eu tenho certeza que isso vai merecer o aplauso de vocês. Nós queremos que os cargos comissionados no Distrito Federal não sejam incorporados de maneira tão rápida e apenas em um período de um governo, como vinha até o momento. Nós podemos negociar com os servidores a possibilidade de incorporar, sim, na forma quinta. Vamos discutir se aquele direito adquirido pode ser mexido. Nós temos que fazer essa discussão e nós estamos dispostos a fazê-lo com os servidores. Projeto, e vocês vão de admitir, porque servidores sérios sei que são, que têm pontos fundamentais e que moralizam o serviço público. Portanto, façam uma comissão, tornem a nós públicos os nomes daqueles que vão, em nome dos servidores da administração direta e indireta do GDF, negociar com os deputados e vamos estabelecer aqui um debate. Eu estou aceitando o debate que foi proposto pelo deputado que me antecedeu. Quais são os pontos positivos desse projeto? Quais são os pontos que nós podemos melhorar nesse projeto? Agora, dizer que ele não tem nenhum valor é ridículo. Eu acho que não é bom senso fazer isso. São apenas aqueles que sempre foram sanguessugas é que vão dizer que o projeto não tem nada de bom. E aí eu conto com o bom senso, não é de 10 mil, 15 mil protegidos, não. Eu conto com o bom senso, é dos mais de 100 mil servidores do Distrito Federal. E é falácia, senhores deputados, é que o projeto, ele diminui salários. O projeto não trata de salários, o projeto trata de cargos comissionados. Todos vocês aí são cargos comissionados? Todos vocês são cargos comissionados? Cargos comissionados? Se servidores são, este projeto não fala dos salários dos servidores públicos. Ele fala de cargos comissionados. E eu tenho certeza que vocês vão querer discutir a questão do comissionado, que no meu entendimento tem que ser quadro de carreira. E ontem ainda nós conversávamos com o governador, que nós queremos instituir a carreira do servidor público, onde os cargos comissionados sejam da carreira do servidor público e não de cada governo que entra. É essa a nossa visão. Hoje, para mostrar a vocês, dos 14 mil cargos comissionados, 8 mil não foram substituídos do governo anterior, mostrando que nós não estamos perseguindo, que nós desejamos a continuidade e a profissionalização do serviço público. E nós vamos apresentar emendas para melhorar o projeto e não retirá-lo. E para concluir, senhor presidente, 30 segundos. Eu quero distribuir a cada um dos parlamentares aqui um balanço
um trabalho feito sobre o orçamento deste ano, que em breve estaremos votando aqui em plenário. São as emendas apresentadas por partidos, são as emendas por deputados e os valores, mostrando que o orçamento do ano passado trabalhou com valores menores do que este orçamento, ou seja, nós crescemos em arrecadação e estamos crescendo também nas transferências da União para o Distrito Federal. Quero tornar público e solicitar aos deputados que façam deste trabalho bom uso e que possam, inclusive, gostaria imensamente que a imprensa pudesse divulgar este dado fundamental, que é o crescimento em termos numéricos do orçamento deste ano em relação ao ano passado. Isso significa um aquecimento da economia, significa maiores investimentos no Distrito Federal. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Marcos Arruda. Tá, eu vou depois do Marcos eu vou. Senhor presidente, deputadas, deputados distritais, senhores servidores públicos, nós fomos eleitos para fazer cumprir a Constituição. E direito adquirido é garantido pela Constituição. Vamos acabar com essa demagogia de dizer que servidor público é bode expiatório para os problemas graves do Distrito Federal. Sou contra este projeto. E estou falando como líder do PSDB, no meu nome e no nome do bravo deputado Zé Dimar. Nós estamos fechados a favor do servidor público. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito que o deputado José Dimar assuma a presidência. Passaremos agora ao comunicado de parlamentares. Convido para fazer uso da palavra o deputado Antônio José Cafu. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, deputado Odilon Aires. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência tivesse um pouco de compreensão com os servidores públicos que estão ali fora, servidores que exercem atividade típica de Estado impedido de acesso à Câmara Legislativa. Servidores da Secretaria de Finanças, servidores do GDF, do modo geral, impedidos de ter acesso à Casa do Povo. Eu gostaria que Vossa Excelência fizesse uma reflexão. Eu já conversei com o presidente Magela, ele ponderou que não pode permitir a entrada desses servidores. Se um servidor que goza banco, o dia, a noite inteira, em repartição pública, está impedido de entrar na Casa do Povo, esta casa não tem motivo para a existência. Senhor deputado, questão de ordem. Senhor deputado. Questão de ordem, deputada. Eu estranho a postura do deputado que foi me fazer uma solicitação e espera que eu saia para vir à tribuna reclamar. Mas eu quero dizer o seguinte, nós estamos controlando, não nesta sessão, mas em todas, absolutamente todas as sessões da Câmara, a entrada de pessoas. Distribuímos senhas, permitimos que as pessoas viessem para o plenário. Nada temos a opor que as pessoas venham ao plenário, mas por questão de controle e de segurança
tem um limite para que as pessoas venham para o plenário. E que o deputado tenha clareza de contribuir, inclusive, para a segurança, o funcionamento da segurança da casa. E que, infelizmente, o deputado poderia ter vindo à tribuna quando eu estava na presidência e não fez de forma sorrateira, esperando que eu saísse da presidência para colocar a questão. Senhor presidente, eu falo, prática desse senhor presidente aqui. A questão de ordem já foi levantada e será decidida pela presidência. Com a palavra, o deputado Antônio José. Quero chamar a coordenadora de segurança para fazer presente na mesa diretora. Com a palavra, o deputado Cafu. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores presentes. Este ano nós comemoramos 300 anos da morte daquele que é, para nós, afro-brasileiros, a referência histórica da luta dos negros contra a opressão, contra a indiferença, contra as formas desumanas que convivemos e com as quais não concordamos. Eu quero, nesse momento, utilizar o plenário dessa casa, esse microfone, para ler o manifesto Zumbi dos Palmares, Marcha contra o Racismo, pela Igualdade e a Vida. No Brasil, os descendentes de africanos escravizados são a parcela da população mais duramente atingida pelas políticas de exclusão praticada pelas elites. Historicamente, sempre foi assim. Desde o primeiro africano trazido à força para construir econômica e socialmente este país. E também, histórica tem sido a luta de resistência dos negros contra a opressão, a miséria, a fome, a concentração de riqueza, que faz do Brasil o campeão das desigualdades sociais. A renda nesse país só perde em concentração para um país africano. A desigualdade, que é uma das marcas históricas desse país, tem apenas um país no mundo onde a concentração de renda é maior, que é Botsuana, um país da África Austral. O termo genocídio é o que mais fielmente traduz o quadro em que se encontra o povo negro no Brasil e no mundo. Nos últimos anos, experimentou-se em escala mundial uma brusca concentração de renda e poder. As elites põem em prática projetos conservadores que recolocam o racismo na ordem do dia, quer seja através da rearticulação e do avanço da direita nos países europeus, quer através do desmonte de políticas públicas antes destinadas aos segmentos marginalizados da população. A eliminação do sistema de proteção social, a flexibilização dos direitos sociais dos trabalhadores, a destruição da malha de proteção social, como saúde, habitação, educação, a implantação de políticas desreguladoras das economias nacionais dos países periféricos, as privatizações dos segmentos estratégicos, o aumento vertiginoso do desemprego estrutural. Tudo isto lança as populações pobres, majoritariamente negras, na dramática condição de excedente populacional descartável. Na base da sociedade, cresce a indignação frente às inequidades sociais, que tem no racismo uma de suas componentes mais perversas, como demonstram todas as pesquisas e dados, mesmo os produzidos pelo próprio governo. A temática racial, particularmente neste ano do tricentenário de Zumbi, destaca-se de forma vigorosa no espaço brasileiro de discussão pública. Isso como fruto do crescimento, sem precedentes em nossa história, da luta contra o racismo. Esta é uma das vitórias resultantes tanto do fortalecimento das organizações do movimento negro, quanto pela multiplicação e inferiorização das entidades. As novas formas de articulação e de expressão da militância
nos locais de trabalho, no campo, nos sindicatos, nos movimentos populares, nos partidos, nas universidades, nas escolas, no parlamento, nas entidades religiosas, nos órgãos governamentais, etc., vem, nos últimos anos, acrescentando melhores armas do combate ao racismo. Há de se destacar ainda, nessa empreitada, a emergência do movimento de mulheres negras, com fisionomia própria e caráter nacional, que duplamente luta contra a opressão racial e de gênero. A instituição de Zumbi, como herói não apenas nacional, mas das Américas e do mundo livre, não resulta, assim, simplesmente da produção de historiadores ou da boa vontade do Estado. É conquista de uma legião de militantes, muitos dos quais anônimos, que souberam, com determinação e garra, reatar o fio histórico da resistência negra no continente, principalmente no Brasil. Sem prejuízo da pluralidade de concepções e ações políticas, coloca-se hoje para a militância que combate o racismo o enorme desafio de priorizar os anseios e os interesses maiores da população afro-brasileira, através da formação de um amplo arco de força e aliança, capaz de pautar a questão racial na agenda dos problemas nacionais. Forjar a unidade do tricentenário de Zumbi é um imperativo que exige das entidades do movimento negro um exercício coletivo de descoberta de novas formas de relacionamento. Isto também resulta na defesa intransigente da postura ética e do objetivo comum de consolidar o movimento negro como elemento estratégico na transformação da sociedade brasileira. Como expressão imediata da ação conjunta a que nos propomos, convocamos para fortalecer a organização de um ato público nacional unificado em Brasília, no próximo dia 20 de novembro, a população negra, os segmentos marginalizados e excluídos, os setores organizados da sociedade, sindicatos, partidos políticos, movimentos e lideranças populares, enfim, toda a sociedade. Não haverá celebração mais digna de Zumbi do que aquela comprometida com a transformação das condições de vida do povo negro. E nós não temos dúvida, estou encerrando, senhor presidente, essa não é uma luta de hoje, essa não é uma luta que nós vamos resolver da noite para o dia, mas essa é uma luta que nós queremos colocar na ordem do dia, porque esse país não será diferente, esse país não será o país que nós queremos, enquanto tratar aqueles que têm cabelo diferente, rosto diferente e cor de pele diferente, de forma desigual. Nós queremos entender que a diferença não pode ser usada como motivo de oprimir e de excluir aquele que vem ao mundo com essas características. Era o que eu tinha a dizer. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Renato Rainha. Senhor presidente, eu fui insultado da tribuna e foi me cobrado uma posição pela deputada Maninha. Eu pedi direito de resposta à presidência, não era Vossa Excelência que estava, porque tenho certeza, se fosse, Vossa Excelência teria me dado imediatamente o direito de resposta. E eu estou pedindo apenas que essa presidência agilize para mim o pedido das notas taquigráficas e a decisão sobre o direito de resposta, por favor. Vou agilizar. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Adilon. Eu solicito de Vossa Excelência mandar retirar das notas taquigráficas o adjetivo usado pelo presidente desta casa, que não são adjetivos condizentes com a atividade parlamentar. Eu lamento que ele usou o termo sorrateiro, e sorrateiro é o que ele está fazendo com os servidores públicos. Vamos examinar a posição. Agora quero informar o deputado Adilon Aires que a questão de ordem levantada anteriormente foi autorizado à Coordenadoria de Segurança que abrisse o auditório da casa e colocasse no auditório da casa o som necessário,
o som necessário para que aqueles funcionários que estão do lado de fora e, logicamente, por uma questão de segurança, não podem adentrar no plenário da casa, podem perfeitamente escutarem todos os debates que estão sendo travados no plenário dessa casa. Então, não, Vossa Excelência, eu estou respondendo a questão de ordem levantada anteriormente. E estou informando a Vossa Excelência que já determinamos isso, tem algo em torno de 60, 70 pessoas aí fora, que nós estamos abrindo o auditório, colocando som no auditório, mas, logicamente, como já tem uma decisão da presidência que está sendo usado em todas as sessões, de liberarem a entrada das pessoas no plenário até um limite máximo, que Vossa Excelência tem que concordar que está lotado o plenário dessa casa, as galerias. Nesse caso, abrimos, portanto, o auditório, dos quais funcionários que estão aí fora estão acompanhando todos os debates travados aqui. Senhor presidente, pela ordem. Na galeria ainda cabe muita gente ali, senhor presidente. Se apertar um pouquinho, cabe muita gente. Olha, a decisão já está tomada, desse jeito é que está sendo conduzida todos os debates nessa casa, e essa questão de ordem levantada pelo deputado Odilon já está concluída. A questão de ordem levantada em segundo pelo deputado Odilon Aires, eu não vejo motivo para pedir a retirada das notas taquigráficas, mesmo porque em outros debates, mas Vossa Excelência já se manifestou contrapondo as palavras colocadas pelo presidente. Com a palavra o deputado César Lacerda. Abrindo mão da colocação. Quer falar? Com a palavra o deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, eu venho à tribuna hoje por uma razão muito simples. Eu quero primeiro responder ao meu amigo ilustre deputado Renato Rainha, concordando em parte e discordando em parte da intervenção dele, com todo o respeito. Concordando com a preocupação que ele demonstra, e que não é só dele, é de toda esta casa, mas especialmente do governo do Distrito Federal, de melhorar a segurança pública no Distrito Federal e, para isso, contratar os concursados, principalmente os agentes de polícia que o Distrito Federal já tem concursado. Especialmente para a questão dos agentes de polícia, há um processo que está em tramitação no Tribunal de Contas do Distrito Federal sobre a validade do concurso. E o governo do Distrito Federal está empenhado em ter um parecer favorável do tribunal para que se possa contratar o mais rápido possível os trabalhadores que estão concursados da segurança para melhorar a segurança do Distrito Federal. Particularmente, estarei procurando o conselheiro Frederico Augusto Bastos e então, nós estaremos procurando os conselheiros para que possam, no tempo mais curto possível, ajudar a encaminhar uma solução para este problema. Em todas as áreas da segurança, a contratação depende da verba federal. E quero dizer ao deputado Rainha que ele, que tem acompanhado muito bem e que tem ido, inclusive, em audiências com membros do governo, e tem ouvido o compromisso do governo do Distrito Federal em contratar o mais rápido possível essas pessoas. E tem, da nossa parte, também este compromisso. Mas eu quero, senhor presidente, abordar uma outra questão, que é o projeto do teto salarial. Quero dizer textualmente para todas as pessoas que estão aqui que a bancada do PT, do Partido dos Trabalhadores, já está trabalhando em cima do projeto e, junto com outros parlamentares, vai também apresentar emendas para melhorar o projeto. Uma delas é a que estabelece a volta da incorporação dos cargos comissionados. Agora, se não como quintos,
mas como décimos. E já, aliás, apresentamos esta emenda. Estamos discutindo também a possibilidade de manter toda a situação anterior, sem mexer na situação anterior. Naturalmente que para isso dependemos de pareceres técnicos, mas queremos discutir o teto sim. Eu hoje estarei recebendo os representantes dos sindicatos, de todos os sindicatos, para discutir esta questão. Vou discutir, estarei ouvindo, estarei ponderando e sem fazer show de pirotecnia, porque tem muita gente que vem a esta tribuna para falar contra o projeto, mas quer esconder que nos seus gabinetes tem funcionários que recebem muito mais do que o teto estabelecido e não quer que esses percam o salário que estão recebendo. Verdadeiros salários de marajás. Nós temos que botar o dedo na ferida. Temos que garantir o direito de quem já tem esses valores incorporados dos seus salários. Não temos problema de discutir isso. Agora, não podemos, com o discurso de dizer que é para garantir o direito adquirido e vir aqui acobertar verdadeiros salários de marajás, que estes sim estão no topo da curva salarial do Distrito Federal. Nós queremos fazer essa discussão olho no olho, verdadeiramente. E tem deputado que vem a esta tribuna única e simplesmente para jogar lama no governo e não faz uma discussão séria, não faz uma discussão como deveria fazer, não faz uma discussão para resolver o problema, simplesmente joga para a plateia. E nós queremos efetivamente discutir essa questão, encontrar uma solução que seja uma solução absolutamente moralizadora, absolutamente séria, mas que garanta àqueles que têm direito adquirido o seu direito, sem fazer jogo para a plateia, porque o que nós queremos é a moralização do serviço público, seja no GDF, seja aqui na Câmara Legislativa. E tem deputado que precisava vir aqui mostrar os salários dos seus servidores, porque aí sim, talvez, eles fizessem um discurso que todo mundo entendesse. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Odilon Aires. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados aqui presentes, servidores e colegas do GDF aqui presentes na galeria, servidores desta casa. Senhor presidente, o governo do Distrito Federal, por meio de uma mensagem, número 182, que faz acompanhar o projeto de lei 837/95, pretende estabelecer alterações profundas no que tange à remuneração dos servidores públicos dos cargos comissionados, além de propor o fim da incorporação de quintos. Com esse pacote, elaborado por pessoas alheias e não afeitas ao direito público e ao constitucional, visam provocar pânico e intranquilidade a toda a família do servidor público no Distrito Federal. As conquistas sociais, em específico as de cunho salariais, não advieram por meio de leis suaves, mas por grande luta, por grande batalha nas esplanadas dos ministérios, quando da Constituição Federal de 88. Assim, senhor presidente, de forma veemente, participando o senhor governador do Distrito Federal em prol de defesa do fim da estabilidade, está instalando no Distrito Federal uma camisa de força contra o servidor público de todas as categorias organizadas no Distrito Federal. A sequência de erros deste governador é imensurável, pois, se não já bastasse a sua incompetência no campo do gerenciamento da coisa pública,
pretende agora alçar voo em uma área que é totalmente estranha, ou seja, do direito administrativo. Pretender esta casa dar guarida a essa aberração jurídica, pois fere dispositivo da Lei Orgânica e da Constituição Federal, é mais ainda afrontar um passado de lutas de nossos servidores públicos, além de pleitear direitos individuais adquiridos com vias de aquisição da cassação do direito adquirido. Como motivação da proposta preconizada pelo governo do Distrito Federal, consta mais que, em breve, estaremos apresentando propostas e medidas que visam a reorganização do serviço público no Distrito Federal, ou seja, virá mais de sabor à classe de servidores públicos. O líder do nosso partido, do PMDB, na Câmara Federal, Michel Temer, tem demonstrado e afirmado que o direito adquirido do servidor público é inviolável e que para demitir servidor público não necessita de um instrumento autoritário que os governadores têm encaminhado e o presidente da República. Como medida cautelar, apresentei a esta casa um requerimento à mesa que cobre da presidência da casa a devolução do projeto e de mensagem encaminhada a esta casa para que seja devolvido para o governo do Distrito Federal, uma vez que não consta aqui nenhuma intenção do senhor governador em defender o servidor público. O governo do Distrito Federal, quando foi eleito, disse sim que ia zelar e preservar o quadro permanente dos servidores públicos do Distrito Federal. O que ele está fazendo agora, é simplesmente, senhor presidente, apadrinhando seus cabos eleitorais de outros estados em Brasília com salário sim de Marajá, porque traz o seu salário da sua origem, dos estados de São Paulo, dos estados de Minas Gerais, de Fortaleza e de Goiás, para fazer fileiras aqui ao Partido dos Trabalhadores, que está massacrando o servidor público aqui na capital federal da República. Portanto, faço um apelo para finalizar a bancada do PMDB ao deputado José Edmar Cordeiro, deputado Renato Rainha, o deputado Luiz Estevam, líder do nosso partido, o deputado Marcos Arruda, Adão Xavier, que também é servidor público, que dê um basta urgente a esta canalha que estão fazendo aqui no Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Convido para fazer o uso da palavra o deputado Daniel Marques. Estando ausente, deputado João de Deus. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado. Eu acredito que se faz oportuno um registro nessa casa de algo ocorrido no Oriente Médio e que até nos leva a refletir sobre os problemas que causam os extremos, sobre como os extremos podem causar males não só imediato, mas à humanidade em geral. Eu particularmente gostaria de fazer o registro e que fosse registrado nos anais dessa casa a nossa tristeza e a nossa revolta ao ocorrido ao primeiro-ministro Isaac Rabin, recentemente, final da semana, onde a paz, com certeza, recebeu 3 tiros fatais e que nos leva, inclusive, a fazer uma reflexão. O assassino, ele diz o seguinte, que matou para deter a paz. E é interessante avaliarmos isso e termos isso guardado na nossa memória, porque às vezes o extremo pode deter a paz. E é muito importante que a gente faça esse tipo de avaliação. Com a presença nesse momento, deputado, está feito o registro, deputado Miqueias. Com a presença agora do deputado Daniel Marques, convido o deputado Daniel Marques para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores presentes aqui na galeria, eu subo hoje aqui nessa tribuna para, mais uma vez, demonstrar o meu repúdio pela forma que este governo, que se diz popular e democrático,
vem tratando as cidades satélites do Distrito Federal. Nós denunciamos aqui, fomos ao Palácio do Buriti, com mais de 500 pessoas das cidades de Planaltina e Sobradinho, denunciar o caos que se encontra o abastecimento de água naquelas duas cidades satélites. Não fomos recebidos pelo senhor governador do Distrito Federal. E no dia 31 deste mês, nós fomos novamente surpreendidos por um ato do governo de total desrespeito às comunidades mais carentes. Pasme, senhores, o senhor governador, por decreto, cancela o orçamento de 7 milhões de reais que estava designado no orçamento deste ano para a construção, senhor presidente, do subprojeto da construção da barragem e instalação do sistema produtor do Pipiripau. Ele colocou esse recurso na ampliação e melhoramento dos equipamentos e instalação do sistema produtor de saúde e saneamento, sem especificar o local da execução da obra. Portanto, nós estamos vendo que não existe uma vontade política do atual governo atender esta grande necessidade dessas cidades satélites. E, senhor presidente, também subo essa tribuna para, como servidor público, me solidarizar com os servidores que, de uma forma apreensiva, aguarda a decisão desta casa com relação ao projeto encaminhado pela Secretaria de Administração desta casa. Nós temos aqui que assegurar aos servidores públicos o direito já adquirido. Podemos negociar esse projeto. Podemos sim, como disse a líder do governo aqui, podemos negociar. Agora o governo tem que aprender a administrar. Já inúmeros projetos que ele encaminha a esta casa de forma intempestiva, sem analisar, sem estudar, com vários erros de inconstitucionalidade, na pressa de resolver as questões, sem primar pela competência. E nós aqui, como deputados, como representantes da comunidade, não vamos deixar que os servidores, que a comunidade do Distrito Federal seja prejudicada pela incompetência desse governo. Muito obrigado. Convido para falar da palavra o deputado Luiz Estevo, em função da ausência do deputado João de Deus. Nobres senhores e senhores deputados, meus caros servidores aqui presentes. Volto a esta tribuna, como tinha prometido, para fazer mais algumas considerações sobre o absurdo projeto enviado pelo governo do Distrito Federal a esta Câmara Legislativa. Ainda há pouco ocupou esta tribuna um outro deputado, e com um discurso falacioso, mentiroso, com um discurso hipócrita, pretendeu confundir aqui a cabeça dos servidores públicos, se apresentando como aquele que vai mediar a grande negociação entre os servidores e o governo a fim de corrigir esse projeto. Não acreditem, até porque os servidores públicos já têm o apoio da maioria dos deputados da Câmara Legislativa para que esse projeto injusto, desumano, esse projeto insensível não tenha a aprovação dos pares senhores deputados aqui presentes. Os servidores não precisam de falsos mediadores. Os servidores não precisam de pessoas que sobem aqui esta tribuna com discursos que não guardam qualquer correlação com a verdade. Os servidores não precisam de mentirosos. Por quê? Porque ao dizer que há marajás nos gabinetes de deputados aqui, o deputado que me antecedeu esqueceu de dizer quem são esses deputados. E era preciso que ele dissesse, porque é preciso que se resgate a decência da discussão. E a decência da discussão é o seguinte: é mostrar o fato, é apontar o culpado, é dar nome aos bois e não generalizar acusações que a gente sabe que são genéricas porque não tem fundamento. Essa carapuça, por exemplo, não me serve.
nenhum servidor do meu gabinete ganha qualquer salário acima do teto fixado por lei. Quero dizer mais, todos os contra-cheques estão ao meu poder, porque antes de entrar numa discussão, eu trato de verificar qual é o embasamento que eu tenho para participar dela. E quando abracei essa luta em defesa dos servidores, abracei porque sei que do lado dele está a verdade,